Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do Banco do Brasil, carreira administrativa, cargo escriturário, ok? Então pessoal, a gente está seguindo o edital, ok? De acordo com o anexo 3, né, para o cargo escriturário, conhecimentos básicos, ok? Dentro de língua portuguesa, chegamos à classe emprego das palavras, tá bom? Então bora lá. Então, a classe de palavras são categorias gramaticais que visam organizar o vocabulário de acordo com as funções e estrutura das palavras. Pois bem, então pessoal, ao todo são 10 as classes de palavras. Nesse vídeo específico, pessoal, a gente vai falar do substantivo. Primeiramente, pessoal, eu vou apresentar as 10 classes e quais são variáveis e invariáveis. Depois eu para o substantivo, ok? Então, bora lá. Então, o substantivo é o que nomeiam, os adjetivos caracterizam, os artigos acompanham os substantivos, indefinindo ou definindo-os, os numerais quantificam e posicionam, os pronomes substituem ou acompanham termos e os verbos materializam ações, estados e fenômenos. Lembrando mais uma vez, pessoal, depois a gente vai especificar cada uma dessas classes de palavras, ok? Temos ainda os advérbios que circunstanciam, as interjeições que expressam sensações humanas, as conjunções que unem palavras e orações, coordenando ou subordinando-as, e as preposições que conectam termos. Então, pessoal, as 6 primeiras categorias modificam as suas formas. Então, quais são? Né? Essas 6 primeiras: substantivo, adjetivo, artigo, numerais, pronomes e verbos. Já Já as demais se mantêm intactas, independente da situação na qual elas estejam, que são os advérbios, interjeições, conjunções e preposições. Então, dessa forma, as palavras podem ser variáveis ou invariáveis, ok? Então, as variáveis são substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes e verbos, pois têm a constituição modificada para marcar alguns elementos gramaticais, como gênero, masculino, feminino, número, singular e plural, pessoa, né? Primeira, segunda e terceira pessoa, o tempo, pretéritos, presente e futuros, e o modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, ok? Já as invariáveis, que são os advérbios, as preposições e as conjunções e as interjeições, são palavras invariáveis, já que não comportam transformações em suas formas. Pois bem, pessoal, então vamos deixar bem claro aqui. As variáveis, ok? E as invariáveis. Pois bem, então isso já definimos. Agora vamos partir especificamente para o substantivo, ok? Então, o substantivo é uma classe gramatical cuja função é nomear os seres em geral. Apesar dessa conceituação estar presente em vários locais, há que se destacar a sua incompletude, já que o substantivo pode também ser responsável por denominar. Então, pessoal, ela não nomeia apenas os seres em geral, ela tem essa especificidade mais comum, mas também ela pode denominar ações como abraço e chute, postulados físicos como inércia, aspectos emocionais e psicológicos como covardia, esquizofrenia, ansiedade, amor e ódio, e elementos socioculturais como pobreza e inteligência, entre outros, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos substantivos. Qual a classificação deles? Né? Então ele pode ser comum. Quando ele é comum? Quando ele é responsável por nomear a generalidade dos seres da mesma espécie, dos elementos abstratos, dos objetos e dos fenômenos da natureza. Então aqui os exemplos: casa, né, como seres da mesma espécie, o ódio como elementos abstratos e dos objetos do fenômeno da natureza, como a neve, ok?
ele pode ser também próprio, que faz referência a um ser específico. Exemplos, né? Então, Maria, panela de ferro, restaurante. Então, no caso, panela de ferro identifica um restaurante determinado, um ser específico. Ele pode ser primitivo. São termos que não originaram de outros existentes na mesma língua. No caso, a maçã, a porta e o livro. Ok? Por que, que temos os primitivos? Né? Porque deles originam os derivados. Ok? Então, palavras que provêm de outras. Então, exemplos, né? A macieira, a árvore, ela vem da fruta maçã. A portaria vem de porta e o livreiro vem de livro. Temos ainda os substantivos simples, que são constituídos por apenas um radical. Então, a parte da palavra que carrega o sentido principal dela, ok? Então, exemplos são garrafas, tênis e feijão. O composto, então, ele tem mais de um radical em sua estrutura, ao contrário do simples. Então, os exemplos são beija-flor e passatempo. Aqui no exemplo do passatempo, temos o verbo passar mais o substantivo tempo. Então, aí temos um substantivo composto, ok? O substantivo concreto, então, ele nomeia os seres de existência própria, isto é, figuras independentes que fazem parte de um universo real ou imaginário. Por exemplo, aqui temos a caneta, né, que é de um universo considerado real. Temos o vampiro, que pode ser de um objeto de um universo imaginário, né? Temos São Paulo, que é a cidade, e temos o Ministério da Saúde, que é uma instituição. Todos esses são substantivos concretos. Então, eles podem fazer parte de um universo real ou imaginário. Ainda temos o substantivo abstrato, que designam qualidades, ações, sentimentos, estados e sensações. Exemplos: soberba, o riso, a solidão, a juventude e o conforto. Ok, pessoal? Então aqui já estamos caminhando para os substantivos coletivos para finalizar esse vídeo. Então, qualquer substantivo que indique um grupo de seres da mesma espécie é um coletivo. Lembrando, pessoal, que em relação aí à fixação, teremos alguns exercícios, faremos provas anteriores, né, para melhor fixar. Então, aqui a gente está apresentando o tema, ok? Então, bora lá. Substantivos coletivos são substantivos comuns, que apesar de estarem no singular, indicam um grupo de seres da mesma espécie. Desse modo, eles podem ser classificados como específicos, né, como um júri, um grupo de jurados, indeterminados ou não específicos, como um bando, então um grupo de mercenários, de turistas, etc., ou numéricos, ok? Como século, que significa 100 anos, ok? Vamos agora, só resumindo, né? Desculpe, fazendo um resuminho aqui do que são os substantivos coletivos. Então, eles são substantivos comuns. Os coletivos indicam um conjunto de seres da mesma espécie. Eles podem ser específicos, indeterminados ou numéricos. Os coletivos podem se referir a um conjunto de pessoas, animais, plantas ou objetos. Então, referente a esse conjunto, né, de pessoas, animais, plantas e objetos, a gente vai dar uma olhadinha agora nos exemplos, para clarificar na mente e dar uma fixação também, né? Então, os substantivos coletivos de pessoas, eles podem ser o coletivo, a assembleia e a espécie. A assembleia pode ser de estudantes, de operários e etc. O bando pode ser de garimpeiros, de desocupados, etc. O batalhão, de soldados, de rebeldes. A caravana, de professores, de artistas. O chusma, de marinheiros. A classe, de alunos, de médicos. E colônia, de imigrantes. Ok, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha agora nos substantivos coletivos de plantas. Então, o atilho, né, que é o coletivo, a espécie pode ser de espiga, na verdade é de espigas de milho. O bosque, de árvores. Buquê, de flores. Cacho, de bananas, de uvas, etc. A flora, de plantas de uma região. A floresta, de árvores. E a penca, de bananas, de uva, etc. Ok?
Os substantivos coletivos de animais, o coletivo alcateia, a espécie lobos, o bando de ovelhas, de pássaro, etc., a cáfila de camelos, o cardume de peixes, a colmeia de abelhas, a colônia de formigas, de inseto, etc., e um enxame de abelhas, né? Dentre outros coletivos de animais que existem também, né, pessoal? Fiz aqui um recorte. Substantivo coletivo de objetos. Então, o acervo pode ser de obras, de garrafas, etc. O álbum pode ser de fotografias, de figurinhas, etc. A antologia de textos. A armada de navios de guerra. Arquipélago de ilhas. Arsenal de armas ou de munições. E o atlas de mapas. E, e para finalizar aqui, pessoal, algumas frases com substantivos coletivos. Então a Assembleia teve início às 2 da tarde, mas muitos deputados não compareceram. Então o substantivo coletivo é Assembleia para representar os deputados, ok? A vida no bosque era pacata e tediosa, até que as árvores se revoltaram. Então o bosque, né, representa o coletivo de árvores. As crianças foram cercadas por uma feroz alcateia antes de chegar e atirar nos lobos. Então, a alcateia aí representa o coletivo de lobos. Ok, pessoal? Então é isso. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre artigos e a base de informações é o www.português.com.br gramática, ok? Classe de palavras. Pessoal, só lembrando aqui que se alguém quiser ter acesso aos slides, eu vou deixar aqui o link para o nosso blog, ok? Aqui a gente tem todos os slides ali, se você quiser copiar, colar, né? Fica mais fácil para visualizar, enfim. Então aqui também tem essa possibilidade. Então, pessoal, um abraço, até a próxima.